A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos nesse propósito, aleluia, para a glória de Deus, livro de Esther, amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Aqui, no livro de Esther, capítulo 3, mas eu já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever nesse canal, amém? Se inscreva nesse canal e deixa seu like. Nós estamos nesse propósito de Esther, para a glória e louvor do nome santo do Senhor. Vida espiritual, vida financeira e vida sentimental. Coloca diante do Senhor, porque o Senhor é um Deus de maravilha e Ele está sempre pronto a nos responder, amém? Estamos nessa propósito de leitura, capítulo 3. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho da Agagita, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Aleluia! Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que transgride o mandato do rei? Sucedeu, pois, que disse-lhe isto dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhe tinha declarado que era judeu. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui a palavra do Senhor vai dizer que Assuero vai engrandecer sobremaneira a Amã, filho de Amedata, Agagita. Ele colocou ele sobre todos os príncipes que estavam ali. Aleluia. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e prostraram-se perante Amã, porque era a ordem do rei. Então, o rei deu uma exaltação muito grande para esse Amã, Agagita, a qual todos que vissem ele teriam que se prostrar. Só que quando ele passava, a Bíblia nos relata que Mardoqueu ele não vai se prostrar. E algumas pessoas viram que Mardoqueu não se prostrava diante de Amã e disseram: Por que você não se prostra? E ele declarou para eles que ele era judeu. Amém? E os judeus, eles não se prostram diante de outras pessoas. Eles só se prostram diante de Deus. Amém? Aqui a palavra do Senhor está nos ensinando. Por mais que aconteça algo na tua vida, que você tenha que se prostrar. Não se prostra. Só se prostra diante do Senhor. Às vezes as pessoas passam por determinadas situações e se prostram. Não querem mais continuar, não querem se levantar, não querem agir, querem ficar da mesma forma. Aleluia. Ali era uma lei para se prostrar diante daquele Amã. Às vezes tem coisas tão fortes na nossa vida que se a gente for olhar pelos olhos da carne, nós vamos ter que se prostrar. Porque ali era a lei de um rei, era a lei de alguém que tinha um peso. Se você transgredisse uma lei assinada pelo rei, você poderia morrer. Só que Mardoqueu, ele tem um propósito com Deus. Mardoqueu, ele tem vida no altar. Então, Mardoqueu, ele não vai se prostrar. Muitas vezes, o inimigo, ele coloca muitos pratos no nosso caminho, muitas coisas erradas, para a gente poder se prostrar, para a gente não fazer a vontade do Senhor, para a gente não se erguer, para a gente não se levantar. Ah, Deus, maravilhoso. Mas o Senhor está dizendo aqui na sua palavra, aprenda com esse Mardoqueu. Mardoqueu, ele não vai se prostrar. Ele não vai bater continência, ele não vai ficar de joelhos, ele não vai diante dessa situação, porque tem uma lei que está mandando ele fazer isso. Ele vai colocar o seu pescoço a prêmio, mas ele vai defender as origens que ele tem na lei judaica. Miquena, Sai, Redécia. Ele estava num país que as leis eram diferentes das leis dos judeus. Os judeus, eles não se prostravam diante de outros homens, diante de estátuas.
Ele estava num país que era diferente as leis dele, mas mesmo assim, ele sabe que o Deus dele, ele é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, aquele que sabe, que comanda e que vê tudo. Então, para que que ele vai se prostrar? Ele não vai se prostrar. Ele não. Então, nessa tarde, fica com essa palavra. Por maior que seja o vendaval e a tempestade, por maior que seja a arrogância de alguém contra a tua vida, a Bíblia está falando, não é para se prostrar, não é para ficar prostrado, não é aleluia, não é para dar reverência, aleluia. E Mardoqueu não vai reverenciar, não vai se dobrar diante de homem. Por mais que ele esteja ali naquele momento que ele está naquele país, que é diferente das suas leis, ele não vai, porque ele sabe o Deus que ele serve. Glória ao nome do Senhor Jesus. Você sabe o Deus que você serve? Você tem se prostrado diante das situações? Você que está ouvindo essa palavra, que até mesmo você não serve o Senhor, você não tá na presença de Deus, você não está na casa do Senhor. O Senhor está falando para você também nessa tarde. Se levanta. Se levanta. Não se prostra diante das adversidades. Diante de coisas que foram instituídas por homens. Não se prostra. Se levanta. Se levanta porque Deus ainda tem um trabalho na tua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bendito é o Todo-Poderoso, bendito é o Criador dos céus e da terra. Oremos nessa tarde, excelentíssimo Deus e Pai eterno. Senhor, eu quero te agradecer e te louvar, Deus, nessa tarde por tudo que o Senhor tem nos feito. A ti, Senhor Jesus, honra, glória, louvor e adoração, porque tu és o único digno de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração. Pai querido, nessa tarde, recebe como incenso suave diante do teu altar esse propósito. Ah, Deus, tu conhece a necessidade que tem cada pessoa que vai ouvir que vai ver esse vídeo, Pai. Ah, Senhor, que vai ouvir essas palavras, Deus, o Senhor sabe. O Senhor conhece, ó Deus, antes que houvesse dia tu és. E ninguém há que possa fazer escapar das tuas mãos. Agindo o Senhor, quem impedirá? Quem vai impedir o teu mover, Senhor? O teu mover que é forte, que é de poder, que é de graça sobre a nossa vida. Quem irá, Senhor? O inimigo levantou a mão ali, levantou, Senhor, contra o povo judeu, contra o povo de Israel, Senhor. Mas o Senhor foi aquele que deu brado de vitória para Mardoqueu, porque ele não se inclina, ele se inclinou diante do Senhor, que fez os céus e a terra para pedir a tua misericórdia. Por mais que as situações sejam contrárias e adversas, nós temos um Deus no céu que vela por nós e que já conhece o final de todas as coisas. O final de todas as coisas para aquele que serve a Deus é vitória, sempre será vitória. Amém? Fica com essa palavra nesse dia, que Deus abençoe sua casa e sua família. Nós estamos com esse propósito, livro de Esther, quarta, quinta e sexta, para a glória de Deus. Amém? Que Deus venha te abençoar em nome do Senhor Jesus.